Demorou, mas chegou. O Papo com Pedro tá no ar. A quarta rodada do Campeonato Brasileiro, trazendo tudo pra você de forma boa, rápida e legal. Então, começamos. Você conhece o protocolo? Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa seu like, blá 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 blá. Começando com Ceará e Vasco, meu Vasquinho, não é meu, é só forma de falar, não sou torcedor do Vasco. Tomou 2 gols do Pedro Raul, a lei do ex ela é infalível e descontou com o Verratti no finalzinho do jogo. O Ceará, que até agora faz um ótimo campeonato brasileiro e na briga do rebaixamento, que é o principal objetivo do Ceará, é se manter na primeira divisão, até agora o começo é muito bom e empolga para possível permanência. E o Vasco não vai longe com o Carille, ganha um, perde o outro, mas não apresenta um futebol decente na mão do Fábio Carille, que eu não vejo ficando até, sei lá, junho, julho, até metade do ano não vejo ele no comando do Vasco, porque é um cara que a forma como ele trata e se trata com o torcedor, com a torcida do Vasco, não parece verdadeira, transparente, de vamos trabalhar com o que tem. Me parece que ele tá tentando vender uma ilusão a todo tempo e o torcedor não é otário, o torcedor não é trouxa e não se engana. Então eu não vejo ele durando muito tempo no Vasco. Falando do outro clube do Rio, o Botafogo recebeu o São Paulo, foi 2-2, por sinal, no primeiro tempo foi um golaço do Ferreirinha, que o Neto vai ter que usar a tanga, porque tá cada vez mais perto disso acontecer, toda hora ele tá metendo gol, e do outro lado o Savarino empatou no primeiro tempo. Aí teve a questão do pênalti pro Botafogo, que na minha opinião foi pênalti, que não foi marcado, e no lance do São Paulo, que foi o gol, que o juiz também deu impedimento, eu não sei se foi ou não, é bem difícil, porque falaram que o cara não interferiu, mas talvez ele interferiu, porque o Jair, o zagueiro, ou ele foi pra um, ou ele foi pro outro, ele hesitou, e aquele cara pode ter meio que influenciado no lance, então o impedimento pode ter sido bem marcado, mas também tem argumento que fala que não. Eu não sei se eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas é que um corta-luz que dá a bola para outro cara fazer o gol, cara, isso é impedimento, não tem como. Ele interferiu no lance. Se ele não tivesse interferido assim, eu até entenderia, mas na minha opinião, ele interferiu. E o Marcos Antônio, foi Marcos Antônio? Eu vou até conferir para não falar besteira, porque o São Paulo, ele não fez um jogo bom, mas foi o André Silva. Mas poderia ter ganhado. No fim do jogo, o Igor Jesus empatou com um gol de cabeça, que, diga-se de passagem, grande temporada dele, não só no sentido de estatísticas, porque nem é incrível, mas é o cara que busca no Botafogo, que tá bem no Botafogo, é o Igor Jesus, e o Botafogo deveria municiar e equipar melhor o cara. Então é isso, nenhum dos dois estão jogando um bom futebol nessa temporada, e talvez nenhum dos dois tenha a estabilidade técnica que eles deveriam com o Renato Paiva e com o Zuba. Falando do Sport recebendo o Bragantino, o Sport que teve 3 primeiras rodadas complicadíssimas por questão de arbitragem, não conseguiu ganhar, e agora recebeu o Bragantino em casa, que também o jogo não foi bom. O Bragantino ganhou com um gol no começo. A equipe do Fernando Seabra faz um começo de brasileiro, no meu ponto de vista, positivo. Por que positivo? Vou te explicar. O Bragantino não tem um time bom. O Bragantino não tem como jogar um futebol maravilhoso. Então eles estão conseguindo fazer pontos, eles estão conseguindo ganhar, nem que seja por 1-0 contra o Botafogo, 1-0 como foi contra o Sport, eles estão conseguindo o resultado. E eu gosto do Fernando Seabra, acho que ele foi injustiçado no Cruzeiro e é um bom treinador, um dos treinadores mais promissores do futebol brasileiro. Eu não tô falando que o cara vai ser incrível, mas eu acho que ele pode se estabelecer entre os melhores treinadores do nosso futebol nacional. No patamar de Rogério Ceni, no patamar de Roger Machado, eu acho que o Fernando Seabra tem potencial para se desenvolver e chegar nesse nível. Vamos ver o que vai acontecer. Boa vitória do Bragantino e resultado duro pro Sport. Agora, eu falei nos 2 últimos papos com o Pedro, se eu não me engano, eu não sei se eu falei no primeiro não, mas nos 2 últimos eu falei que o limite pro Gustavo Quinteiros no comando do Grêmio era o Grenal. Só que eu não esperei, nem a torcida do Grêmio esperava, ninguém esperava que o Grêmio ia tomar 4-1 do Mirassol. Então, quando você toma 4-1 do Mirassol, não existe Grenal consecutivo, é a demissão do treinador. O Grêmio demitiu de forma correta. Eu sou contra demitir técnico cedo, mas até agora as 4 demissões para mim foram justas. Talvez a do Caixinha nem tanto. A do Caixinha tinha que dar tempo, mas dá pra ver que não ia longe, dá pra ver que não ia ter uma volta por cima e ia durar aquilo ali. A do Ramon já era pra ter ido antes, tá perdendo na Sula e foi eliminado da Libertadores. Mas ganhou o Paulista, velho. Dá pra ver que já tava em fim de trabalho. Não fez um trabalho ruim no Corinthians, tem que agradecer, classificou uma Libertadores, ganhou o Campeonato Paulista, mas tá na hora de outro treinador e o Dorival é muito superior ao Ramon Dias.
o Mano Menezes também não, dava pra ver que não ia longe. Gustavo Quinteiros, depois de tomar um 4-1 pro Mirassol, você não tem o que fazer. E o Pedro Caixinha também, dava pra ver que não ia longe. Então, acho que as 4 demissões até então eu concordo. E o Grêmio tomou um 4-1 sonoro do Mirassol, com 2 gols da lei do ex-Reinaldo e também 2 gols do Daniel Borges, um no comecinho e um no final. Uma derrota sonora pro Grêmio, que reflete a temporada do Grêmio até o momento, que é muito ruim. Falando de Internacional e Palmeiras, o Inter invicto dentro de casa, 17 jogos invicto, recebeu o Palmeiras e perdeu. O Palmeiras que tá conseguindo, apesar de um futebol, tá melhorando. Nem se compara com o que apresentou na final do Paulista e começo de Brasileiro contra o Botafogo. Está melhorando, mas até o momento não tá do jeito que o Palmeiras quer, que o torcedor do Palmeiras quer, mas o mais importante está acontecendo. Estamos melhorando, não estamos jogando tão bem, mas estamos ganhando. E o Palmeiras teve uma grande vitória em cima do Internacional, vitória magra, mas ainda assim 3 pontos, gol do Facundo Torres para dar a vitória para o Palmeiras e manter a equipe na liderança junto com o Flamengo. Agora falando de Corinthians e Fluminense, resultado que ajudou a tampar o caixão do Ramon Dias e do Emiliano Dias. Que trabalho ótimo do Renato Gaúcho, 4 jogos e 4 vitórias. Para mim a questão, desde o começo do ano eu falei que o Fluminense tem time, no meu ponto de vista, para brigar por vaga na Libertadores, e eu disse que o problema do Fluminense não era qualidade técnica, era elenco, no sentido de era o clima no vestiário, era o ambiente. O ambiente com o Mano Menezes é pesado, ele é um treinador que não é de boa, ele não é legal, ele é um cara que o ambiente é carregado com ele, e brigou com o Thiago Silva e etc. Desde o ano passado, que salvou o Fluminense do rebaixamento, ainda assim não foi, o ambiente não estava bom. E o Renato Gaúcho é outra coisa, ele é outra coisa, ele entende o jogador, ele entende como ele tem que agir. Eu gosto muito do Renato, 4 jogos, 4 vitórias, um começo de trabalho incrível para Renato Gaúcho, e ganhar da forma que ganhou dentro da Neoquímica Arena não é fácil, e o Renato foi lá e conseguiu, o Fluminense foi lá e conseguiu. Resultado bom pro Vitória, hein? 2-1 no Barradão contra o Fortaleza, por sinal eu gosto do Mateuzinho, é bom jogador. O Vitória abriu o placar com o Janderson, depois o Diogo Barbosa empatou e quem conseguiu fazer o gol da vitória pro Vitória foi o Mateuzinho. Bom resultado pro Mateuzinho, pro Vitória, e o Mateuzinho eu gosto dele como jogador, acho que poderia ter espaço em outra equipe, numa equipe de mais expressão. O Fortaleza faz um começo de temporada muito ruim, claro gente, não é pra demitir o Vojvoda, pelo amor de Deus, eu sou, frontalmente contra a demissão do Vojvoda, mas não é porque eu sou contra a demissão dele que eu não posso criticar o trabalho. Até o momento, até então, o trabalho do Vojvoda no Fortaleza é ruim nesse ano. Esse ano, o futebol que o Fortaleza pratica é muito ruim comparado ao ano passado. Muito abaixo. Não sei porquê, não sei por onde. Se reforçou bem, se reforçou sem gastar pilha de dinheiro e conseguiu trazer bons jogadores. Só que, e aí? O que tá acontecendo com o Fortaleza? Eu não sei, não tá jogando bem, perdeu pro Vitória, só ganhando o Fluminense no começo, teve resultados ruins até o momento, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que acontece, se volta a jogar bem, se tem o estalo e volta a um bom futebol, porque até o momento o futebol do Fortaleza é muito, muito ruim. Com o treinador interino César Sampaio, o Santos conseguiu a vitória na Vila, sua primeira vitória no campeonato depois da volta à primeira divisão contra o Atlético Mineiro, que é uma equipe que a gente precisa falar um pouco. Boa vitória do Santos, gols de Barreal e Zé Ivaldo, que eram do Cruzeiro, então metendo gol no Galo. Então a rivalidade, o torcedor do Cruzeiro, apesar do momento mais ou menos, ele ficou feliz com esse resultado, não só porque o Galo perdeu, mas sim porque são 2 ex-cruzeirenses que ganharam metendo gol no Galo. Falando do Galo, cara, é impressionante. Eu falei, ou vai melhorar, ou essas oportunidades que o Galo tem vão melhorar, eles vão começar a marcar os gols, ou não. O Galo não teve oportunidades absurdas de gol desse jogo contra o Santos, mas teve oportunidade e não faz o gol. É uma equipe que não tá jogando bem desde o título mineiro. Contra o Grêmio, amassou o Grêmio e não ganha. O Galo tem um problema de converter suas oportunidades em gol e não converte. Isso é um problema. Isso é um grande problema. O trabalho do Cuca até o Campeonato Mineiro era muito bom, conseguiu reviver o futebol.
parece que eu não demitiria o Cuca de jeito nenhum. É um muito bom treinador no meu ponto de vista, mas tem que mudar alguma coisa. Porque do jeito que tá, jogando bem, não metendo gol, joga mal e ganha pelo menos. Porque não tá dando. Ou essa bola vai começar ou vai sair muito gol, como eu já disse anteriormente, ou o Galo vai empacar nisso e vai ser um grande problema para a temporada, essa falta de gols, falta de converter as oportunidades em gols, em intentos realmente para a equipe do Atlético Mineiro. Bom resultado para o Santos dentro de casa, tem que ganhar e ganhou bem. Quem ganhou bem dentro de casa é o Clube de Regatas do Flamengo. 6-0 no Juventude, uma goleada sonora, que o mais legal da goleada do Flamengo, você pode não torcer pro Flamengo, eu não torço pro Flamengo, mas uma coisa legal é muito maneiro ver o Pedro, depois de tantos meses, retornar ao Flamengo e meter 2 gols, tá? Óbvio, se fosse no seu time, você ia ficar puto, mas é legal ver um cara que claramente é esforçado, claramente é um bom jogador, claramente tem potencial para estar na seleção brasileira, retornar aos gramados e retornar bem. Ver como ele batalhou para voltar ali e tá de volta. Então é ótimo resultado pro Flamengo, um 6-0 que bota o Flamengo na liderança, empatado com o Palmeiras, os dois com 10 pontos. Então vamos ver o que vai acontecer. Por sinal, nessa rodada o Palmeiras pega o Fortaleza, o jogo não é fácil, e o Flamengo pega o Vasco, que é um time muito fraco. Só que clássico é clássico. Ou o Flamengo pode meter um 6-1 como meteu antes, ou talvez seja um jogo complicado. Só voltando pro jogo do Santos, que eu esqueci de falar uma coisa. Eu larguei a mão do Neymar. Não como se eu tivesse de mão dada, mas eu não acredito mais no Neymar. Não acredito. É lesão atrás de lesão. Hoje em dia, não é possível que na seleção brasileira o Neymar tiver com isso aqui de saúde, ele vai ser convocado, tá? Mas vocês acham que com o físico do Neymar hoje ele é melhor que o Alan Patrick? Pelo menos mesmo nível o Alan Patrick tá. Que o Arrascaeta, que o Rafael Veiga. O Neymar é muito melhor que todos esses que eu falei, sem dúvida. Mas o físico dele não acompanha a genialidade, não acompanha o futebol. Ele não consegue se manter saudável. Eu não acredito mais no Neymar. Se ele retornar a jogar um bom futebol, ótimo. Torço para o sucesso dos jogadores. Muito legal. Mas eu não acredito. Eu não aposto minha ficha nele. Tá? Eu não faria uma seleção em torno de um jogador que é o hipotético e suposto Neymar. O possível Neymar, o hipotético Neymar me irrita. Porque a gente tem que trabalhar com o que tem, com a realidade. E trabalhar com o que pode ser, a gente nunca vai viver. E não pode viver pensando no hipotético Neymar, tá? Só pra fechar e falar do último jogo da rodada. O Leonardo Jardim é uma escolha acertada do Cruzeiro. Apesar das contratações erradas, dos problemas, o treinador é uma escolha acertada. E ele falou, irmãozão, Caio Jorge tá voando. Jovem, bom jogador. E o Gabigol é titular por causa do nome. Não tá entregando. Dudu não tá entregando. Botou os dois no banco. Aí botou o Christian. O Christian deu assistência. E o Caio Jorge meteu 2 gols. O Cruzeiro ganhou de 3-0. O outro gol foi do Lucas Romero, que eu acho bom jogador e subestimado. E 2 assistências do Lucas Silva, por sinal. Bom jogador também. Não adianta trabalhar no nome, no medalhão. Você tem que trabalhar no futebol. O Gabigol é muito maior do que o Caio Jorge? Sim, sem dúvidas. Mas quem tá jogando bola e entregando é o Caio Jorge, que tem que ser titular. Deu oportunidade pro menino, ele foi lá e meteu o gol. Claro que as contratações do Cruzeiro não foram as melhores. Dá pra ver, contratar no nome. Talvez o Cássio, não. A única contratação de melhor nome que veio foi o Fabrício Bruno. É um jogador que tem nome, jogou no Flamengo e ainda tá num nível muito bom. Mas o Cássio não é mais um goleiro do que foi. O Fagner não é mais um lateral do que foi. Matheus Pereira, sim, esse é muito bom. Eu achei o Wanderson, que veio do Inter, uma boa contratação. Acho subestimado ele como jogador. Mas o Gabigol, o Dudu, eu não acho que foram contratações ótimas da equipe do Cruzeiro. Eu não acho que foram boas, porque esses caras trazem muito mais nome do que realmente bola. Então o Cruzeiro, o Leonardo Jardim bancou os caras. E o Cruzeiro ganhou de 3-0 em cima do Bahia, que não jogou bem, não tá jogando bem. Na Libertadores fez um bom começo, mas no Brasileiro está trágico. 3 empates e 1 derrota, o Bahia tá numa situação complicada no começo de Campeonato Brasileiro. Tem que acordar. É isso. Se inscrevam no canal, ative o sino, deixe seu like. Eu estou com uma coceira do nariz prestes a espirrar. Até a próxima. Valeu!